Meus amados e queridos amigos e irmãos, graça e paz extensivo a todos quanto nos ouvem. Aqui é o pastor Claudinei Gomes, chegando para mais uma manhã teológica, onde todo domingo pela manhã, para estar abençoando muitas pessoas, os enriquecendo com o conhecimento da santa, poderosa e inerrante palavra que transforma, palavra que faz toda a diferença em nossas vidas, né? E como essas manhãs de estudo não são mensagens eletrizantes, nada disso. Eu lembro que já estamos por alguns domingos sequenciados. Não estive domingo passado por forças maior, sendo muito grato a todos que carinhosamente nos presentearam com suas intercessões por nós, né? Conquistamos uma grande vitória aí por uma questão circunstancial que por ela passamos, e Deus foi glorificado, né, no propósito que Ele teve com nossas vidas. Mas nós iniciamos falando aqui sobre a unção. Depois, num outro domingo após, falamos sobre a questão do poder, né? E depois viemos com um estudo falando sobre se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, ou se nós vamos conhecer o anticristo. E permeando por essa resposta, nós trouxemos aqui um estudo de grande relevância a todos. Hoje nós queremos falar aqui sobre a pré-manifestação do anticristo, gente. Eu sei que é um assunto curioso, todavia requer bastante atenção por aquilo que nós vamos falar. E eu quero pegar como base primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, que diz: filhinhos, é já a última hora, como viste que vem o anticristo. Já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é já a última hora, tá? Esse texto eu falei de cor, não estou lendo porque eu tenho um pouco de dificuldade de ler devido ao infarto que eu tive no olho. Muita gente sabe disso, então eu leio mais devagar. Então, para a gente adiantar e ganhar tempo, eu citei aqui os senhores, e eu quero falar hoje aqui, basicamente em cima desse texto, partindo para uma revelação, né, sobre essa questão da pré-manifestação do anticristo hoje no mundo. É bastante forte, todavia requer bastante atenção. Esse texto é rico. Ele está dividido em algumas partes, entre elas a primeira, que são as preliminares, começa a dizer o seguinte, gente, olha só: filhinhos, esta é já a última hora. Todos os senhores sabem que no perfil da profecia existe pelo menos o que nós chamamos de 4 horas traçadas no perfil da profecia, né? Onde 3 passaram, estamos vivenciando esta pela qual João diz que é a última. Estas horas são as horas pelas quais conhecemos como a hora da madrugada, a hora terceira, a hora nona e a hora undécima, tempo dos judeus, samaritanos e dos profetas que passou, e nós estamos na hora undécima, pela qual João diz que é a última e última. Os senhores sabem na lógica que depois dessa não haverá outra. Isto faz com que venhamos entender o quão estamos em dias contados para a grande e iminente volta de Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. E então é muito bom pensar com carinho que assim que Jesus levar a sua igreja, a terra passará por 2 ataques. Aí você vai para o livro do Apocalipse, cuja palavra no grego é apocalipse, que traduzido é revelação. Quer dizer, com aquela evidência de que tudo que já foi revelado não está mais em oculto. Foi revelado para João. Esse João aqui era primo de primeiro grau de Jesus, tá? Que escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 maravilhosas epístolas e passa por uma esfera de arrebatamento por ver coisas inefáveis, e é impulsionado pela instrumentalidade do Espírito de Deus para escrever as 7 cartas aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Quer dizer, ele é o autor, o Espírito Santo através desse homem escreve o livro do Apocalipse. Então o livro do Apocalipse é um livro escatológico. 2 livros da Bíblia são livros escatológicos de grande apreciação. Um é o livro do profeta Daniel. Quer dizer, Daniel na antiga aliança, gente, ele é visto como o livro do Apocalipse da antiga aliança, né? É quase impossível não entrar no livro de Daniel e você não perceber a conexão que ele faz com o livro do Apocalipse. E outro é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é rico na área da simbologia, visto que a Bíblia ela tem 3 linguagens: alegórica, literal e figurativa. Quer dizer, e quando você vai e faz um salto daqui para o capítulo 13, tá? O capítulo 13, a Bíblia fala da besta que sobe do mar. Bom, deixa eu começar a desenhar aqui para você, descodificando o que é essa riqueza do livro do Apocalipse na área da simbologia. Mar aqui não tem nada a ver com água, gente. Não tem nada a ver com água. Não tem nada a ver com o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, enfim.
Mar aqui representa povos, nações, línguas e etnias. Esta besta que sobe do mar é o anticristo, tá? O anticristo. Então, quando a gente fala do anticristo, pela qual é um governo mundial, eu vou desenhar algumas características dele daqui a pouquinho. Também fala no versículo dos 10 chifres. Ora, pare e pense, aonde é que está a força de um boi e de um touro? É no chifre. Então representa 10 países fortes que vão se alinhar à bandeira do anticristo para atacar Israel, certo? Bom, olhar para isso aqui é tão lindo, que são 2 ataques. Primeiro, a besta que sobe do mar, que é o anticristo. Só que quando você olha para o verso 11, a Bíblia fala da besta que sobe da terra, e o dragão é o diabo, e essa besta que sobe da terra é o falso profeta, tá? Então, se o dragão de Apocalipse 13:11 é o diabo, o que a besta que sobe do mar, né, vai fazer? Ela é um anticristo, que será um homem personalizado pelo diabo para operar o mal numa escala jamais vista e contemplada, certo? E ela vai persuadir a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, para que os homens prestem homenagem a ele. Apocalipse 13:12. Então, senhores, peguem a referência, confira aí que isso faz toda a diferença. E é de grande relevância ressaltar aqui que a igreja, quando estiver na glória, o Espírito Santo também estará lá, e a terra será entregue literalmente nas mãos do anticristo. Ai dos que não forem arrebatados. A terra, gente, ela estará numa completa desordem total. Haverá o quê? Haverá muita confusão, né, em virtude do desaparecimento súbito de milhares de pessoas que foram arrebatadas, né? E decorrente ao arrebatamento da igreja. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai exercer domínio sobre todos os povos, e ele vem com a proposta de restabelecer a ordem. Para quem não sabe, gente, ele será um líder desses 10 países europeus, conforme está em Apocalipse 13:11, 10 chifres, tá? Você pode ver que o euro já é uma moeda titularizada não apenas como a moeda mais forte do mundo, mas mundial, a força da Europa. Você pega um dos computadores mais possantes do mundo hoje em Bruxelas, por exemplo. Quem sabe de onde o anticristo vai viabilizar o seu controle da terra? Computador esse que tem a capacidade de fazer 235 milhões de cálculos por segundo. É um absurdo, né? Então o anticristo, ele será um líder desses 10 países europeus unidos, né? E ao ser eleito, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança de 7 anos com Israel, para ajudar a construir o templo de Jeová no Monte Sião. Aí Israel vai achar que ele é o Messias, será enganado, né? E por 3 anos e meio o povo de Israel vai acolher ele como seu Messias. Esse homem que ajudou a construir o templo, tá? Você pode conferir isso em Daniel capítulo 9, versículo 27. Pegue o texto, confira lá, tá? Ele será levantado dentre as nações com apoio político dos governantes da época, conforme o estudo que eu citei aos senhores na última manhã teológica. A palavra anticristo significa o quê? Contrário ao verdadeiro Cristo. Contrário. Então ele vai se apresentar como se fosse o verdadeiro Cristo. Vamos para algumas poucas características desse anticristo aqui, tá? Quem será esse anticristo? Eu não posso dar nome. Eu vejo algumas pessoas aí dando chute para fazer gol. Não sou disso. Primeiro, Apocalipse 11, versículo 2. Ele será um gentio, tá? Eu não creio que ele será um judeu. Para mim ele será um gentio. Ele será um homem de carne e osso, ou seja, todavia um super líder, um político mundial, né? Que personalizará o diabo. Será um homem terrível, porém vai apresentar como se fosse o quê? O diabo? Não, ele vem como se fosse Deus. Você pega a referência de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala do anticristo, e dá uma lida ao versículo 3 e o 4, para você ter uma melhor compreensão do que eu estou falando aqui.
Ele será um grande orador, não será brincadeira não, camarada é terrível, tá? Seus discursos será inflamado com a habilidade de um líder jamais visto. Daniel 11:36, confira lá, tá? A Bíblia diz que esse rei fará coisas espantosas. Ele será um homem dotado de uma capacidade mental muito poderosa, ou seja, nada mais e nada menos que um cientista político. Ele será orgulhoso ao ponto de não se submeter a nenhuma autoridade da terra ou do céu. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ele será um Cristo impostor, um maravilhoso erudito, que vai discursar à vontade sobre o assunto que lhe der na telha. Ele será inteligente ao ponto de trazer paz, certo, no mundo, e unir os árabes e os judeus. Ele será um verdadeiro mago das finanças para fazer o que nenhum outro político fez. Quem será o anticristo, pastor Claudinei Gomes? Na minha forma de ver e estudar o que eu venho estudando, ele será próspero e o seu governo gozará de uma prosperidade repentina, tá? Ele será um personagem habilitado pelo diabo para operar o mal numa escala jamais vista ou imaginada, conforme eu disse aos senhores agora há pouco. Ele será um gênio militar, de um temperamento colérico. Para quem entende da área da psicologia comportamental, vendo os temperamentos colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo, já sabe o que eu falei. Ele será nada mais e nada menos como se fosse um novo Adolfo Hitler, para fazer coisas que vocês não têm ideia, sabe, sobrepujando a todos os maiores generais, né, pelo seu magnetismo e estratégia, né? Os homens agregar-se-ão a ele aos milhares, como também em torno de sua bandeira, e vão se sentir orgulhosos em servir o seu governo, o seu comando. Outra coisa bastante interessante aqui, certo, que é bom ressaltar: o anticristo ele será um rei desmoralizado, baseado em Daniel 11:37, não gosta de mulher. Eu aprendi e exauri informações de grande esplendorosidade do grande mestre da escatologia, saudoso pastor Jackson Rodrigues, que chegou a dizer que na era da grande tribulação não vai haver casamento, gente. Será, quem sabe, como era na antiga Grécia? Um homem podia casar com quantas mulheres se desse na telha quisesse. Essas mulheres eram escravas, trabalhavam para tratar dele. O dia que ele morresse, as mulheres eram enterradas vivas do seu lado. Vocês não têm ideia do que está por vir aí na esfera da grande tribulação. Quando o anticristo tiver feito uma aliança com o Império Romano para enganar Israel, certo? Essa aliança vai ser rompida, quebrada, quando Israel desconfiar que esse rei, ele é um rei imoral, porque na lei de Israel, disse Deus: não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Aí você pega na sequência ali de Apocalipse 13, dá uma olhada no versículo 16, relacionado a ninguém comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o sinal. Versículo 17, né? Então o falso profeta, ele estará o quê? Ele estará em ação, mobilizando a todos que se submeta ao anticristo, tá? Recebendo o sinal. Agora pare e pense. Eu disse sinal. A besta é uma marca, um nome, um número. Todavia, quando você pega o verso 17, relacionado a ninguém comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o sinal. Então, assim como a besta é numerada, ela implantará esta forma de que ninguém vai poder comprar ou vender, a não ser o que estiver sinalizado. Segura aí agora, meu filho. Todos os senhores sabem, tanto quanto eu, que as nações mais adiantadas, através de tecnologia de ponta, né? Já mais além, né?
pelo mundo da tecnologia, da informática, das eras dos computadores, né? Eles planejam um sistema de número permanente para todos os cidadãos a partir, né, a partir do seu nascimento. Então, o que acontece? Por meio de chip implantado, tá? No corpo de cada um. Eu fico pasmo de observar como a Bíblia é linda, de observar um simples pescador há mais de 2000 anos atrás relatar com uma revelação tão poderosa e se cumprir hoje os textos de Apocalipse 13, que foi João, gente. Olha que coisa interessante. Então esse microchip vem no corpo de cada pessoa, visando o quê? O controle total da população, visto que para os Illuminates, eles encarretam uma certa preocupação em dizer que um planeta está infectado com muita gente, ele quer exterminar uma parte da população. Só que as pessoas não observam que tudo se viabiliza para a entrada do anticristo. E o que o anticristo vai fazer então? Ele vai primeiro internetizar todo o planeta, tá? Isso já está ocorrendo com animais e mercadoria em muitos países, a falar da marca do sinal, tá? Então, quando você pega, por exemplo, o livro do profeta Daniel, o profeta disse que no final dos tempos, a tecnologia, a ciência, tá, haveria de se avançar, se multiplicar. Está em Daniel capítulo 12, versículo 4. E com o avanço da tecnologia e da ciência, nós estamos vivenciando uma era hoje, verdadeira era da informática, e vendo que isso já é o quê? Uma realidade patente, visível, diante do nosso olho, em meio aos comércios, onde não há como comprar ou vender, comercializar, né? Através, se não tiver o sistema o quê? Da marca, onde através da tecnologia do sistema laser, eu estou falando do código de barra, né? Código de barra nos produtos, por exemplo. Se você pegar o código de barra, você vai ver que todo código de barra tem 7, 8, 9. O código que não tiver essa marca aí, tá? Esse número, ele é um código importado, ó. O 789 é o número do Brasil. Então, se você pegar o 7, que é o número que mais aparece na Bíblia, como número divino, por exemplo, visto pelos hebreus como o número da perfeição, e para nós o número da totalidade, você faz uma seguinte conta: você coloca 7 vezes 89, tá? E depois você acrescenta mais 13, que são 13 números que está embaixo do código. Parece uma coincidência, né? As 13 famílias mais poderosas do mundo, que são os Illuminatis. Depois você coloca mais 30, que são 30 barras. Você terá como resultado 666. Só que se você olhar bem para o código, você vai ver que tem duas barrinhas finas, mais compridas no começo, no meio e no final. Essas duas barrinhas finas aí, o que são essas duas barrinhas finas? É 6. Então há um 6 no começo, no meio e no final. 666. Gente, se você pegar, por exemplo, o cartão Visa, você vai ver que no cartão Visa está lá o 666. Visa, V mais 1, é 6 em algarismo romano. O S é 6 no grego, o A é 6 no número babilônico. Aí tem gente que vai dizer: só não está exagerando, pastor? Uma pinóia. Para quem não sabe, o Visa é o mesmo fabricante do microchip, que vai ser aplicado na testa, né, ou na costa da mão, que vem ali. Esse chip tem tamanho quase de um grão de arroz, aplicado com seringas especiais. O meu nome é Claudinei. Tem tantos Claudinei pelo mundo, tem tantos Marcelo, Paulo, João, Maria. Então eu não sou nome, eu sou número. Meu RG é número, meu CPF é número, meu título eleitor é número, minha conta bancária é número. Nós somos número. Esses números é colocado dentro do chip, implantado dentro do corpo. Então veja, meu querido, que a coisa caminha. Eu não vou nem ter tempo de falar para você. 666 enxertado hoje dentro dos sites da tecnologia, da Microsoft, das empresas, da Disney, desenho, mensagens subliminares. Aí vai muito tempo. Eu encerro aqui dizendo para você que, se você pega o verso 18, a Bíblia diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. A Bíblia diz: calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Então vamos à pergunta: qual é o número do homem? 6. Por que o número do 6 é o número do homem, pastor? Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31. No sexto dia, Deus fez um homem. 6 é o número do homem.
Ou seja, o número 6, repetido 3 vezes, significa o homem exaltando a si mesmo, como se fosse Deus, exatamente o que Lúcifer fez. Pense bem, é o que o anticristo vai fazer. Se você olhar para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, 4 ali, 5, 6, 7, meu filho, tá? Então, ele vai tentar tomar o que Deus não divide e não empresta, a glória, a soberania. Elohim, uma palavra hebraica para definir um Deus subdividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então 6, número do homem, ele tentando tomar a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, exaltando a si mesmo. Então no momento, só o número é revelado, que é 666. A pessoa e o nome só serão revelados, saberá quando Deus assim permitir. Quem sabe após o arrebatamento da igreja, assim, quem sabe eu creio, né? Então, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo vai frear o inimigo para que o anticristo não seja levantado. Se ele vier como governo mundial, veja que o anticristo ele tem 2 fases. A primeira fase dele é como governo mundial, depois a segunda fase é o anticristo. Eu não creio que a igreja vai conhecer como anticristo, certo? É a minha fé, é a minha crença, com base naquilo que eu venho estudando. Então, esse é o espírito do anticristo, com base em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Esse é o espírito do anticristo que tem surgido, conforme a leitura que eu fiz aos senhores de 1 João 2,18. Já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, o espírito deles, a pré-manifestação dele, né? Pois entendemos, né? Nós entendemos melhor isso se nós observarmos essa leitura que ora fizemos aqui aos senhores e poder conferir esse espírito do anticristo que vem atuando no mundo. E eu encerro aqui agora em questão de minuto, dizer aos senhores que o espírito do anticristo, primeiro, quando você pega 1 João 2,19, você vai ver que o espírito do anticristo não resiste o peso da palavra. Quando uma pessoa não resiste o poder da palavra, ele tem que? O espírito do anticristo. Lamento de pessoas que por aí tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra e acham um áudio desse longo. Longo é o tempo que você joga fora com coisas que não edificam. Quando você olha para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o espírito anticristo, o anticristo ele é opositor da obra de Deus. Qualquer pessoas que são opositoras do contra a obra de Deus, ele tem tudo menos o espírito de Deus. O espírito que ele tem é o espírito do anticristo. Quando você olha para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o anticristo, ele será o que? Objeto de culto. Não vai adorar, ele se adora. Geralmente são as pessoas penduradas no pedestal do ego, da arrogância, da soberba, que são aqueles que se acham e titularizam como popstar, sabe? Os bambambãs, os estrelas, eles têm o espírito do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o que o anticristo vai fazer? Entra no templo e toma o lugar de Deus. Ou seja, qualquer coisa que está tomando o lugar de Deus na sua vida, meu filho, é o espírito do anticristo. Você não percebe isso, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o que o anticristo vai fazer? Ele vai ele será um imitador da verdade, mas não é, ele é mentiroso. Então tudo aquilo que parece que é, mas não é, tem cara de crente, mas não é, tem cara de pregador, na verdade não é. Prega, não vive o que prega, canta e não vive o que canta, toca e não vive o que canta, não toca. É crente, mas não vive isso, meu filho. É um espírito do anticristo hoje. 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. O espírito do anticristo, ele é um espírito que não confessa. Camarada peca, pratica falcatrua e godo, mentira, adultera e não confessa, esconde tudo. É um espírito do anticristo na pessoa. 2 João capítulo 7, ele é um espírito enganador, engana um, engana outro, tá? Cuidado, é o espírito do anticristo, tá? Daniel capítulo 11, versículo 36, o anticristo ele tem um espírito pela qual ele é soberbo e orgulhoso. Qualquer pessoa arrogante acha que é, que tem, que pode, só ele, ninguém mais. É um espírito do anticristo. Encerro dizendo para você, Daniel 11, 36, ele, eu não falei para você que ele é um espírito imoral? Além de espírito blasfemador, blasfema, reclama, questiona tudo? Então tá, segura aí agora, meu filho. Além de ele ser um imoral, todas essas modas sensuais, imorais, pornográfica, é uma influência do anticristo. A pessoa tem um espírito do anticristo e acha que está indo para o céu. Oh, meu querido, eu encerro por aqui. Foi seu tempo. Que Deus abençoe a todos vocês. Querendo tirar algumas dúvidas relacionadas ao assunto, fale comigo. Eu deixo aqui o meu WhatsApp, 0 operadora 12 981 26 16 30. Que Deus nos guarde e nos ajude a manter o Espírito Santo.
Vivi uma noite de lágrimas ontem, pregando aqui em Pinda, e hoje estaremos em Taubaté. Nos cubra com suas intercessões e vamos em rumo ao céu. Um forte abraço, Deus abençoe e até domingo que vem com outro estudo, querendo Deus.